Ivens Gasparotto, consultor de investimentos, está sempre aqui com a gente todas as quintas-feiras. Ivens, bom dia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia, Paula. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e agradecer o presente, né? A canequinha está aqui para fazer chegou! Inveja no pessoal. Olha só, vamos, chegou. Coloca aí, Ivens, vamos fazer aí, ó, uma foto para depois tirar um print. Aí depois eu vou tirar um print dessa foto. Eu acho que a Alice gostou também da caneca, né? Porque eu sei que a Alice é telespectadora aqui, ela fica assistindo todos os dias a gente. A Alice não perde um, ela é fã. É um beijo, Alice, você que está nos assistindo. Beijo para você, para a Olivia também. A Olivia ainda não entende, mas beijo também para as duas. Ô, Ivens, ontem a gente teve a decisão do Copom, né, em manter a Selic em 2%. Estamos tendo bastante movimento de instabilidades nos últimos meses. Ainda assim, você acha que os investidores de alta renda, eles tendem a ir mais para a renda variável ou eles ainda têm parte do portfólio em renda fixa? Os investidores, como a gente vem construindo aqui ao longo das semanas, investidores de alta renda, eles costumam ter uma posição maior em renda variável do que a média, né? Principalmente comparado com o varejo. Então, o pessoal está bastante alocado em renda variável, mas sem esquecer da renda fixa, né? Eu acho que a renda fixa, ela aqui no Brasil, ela está, para usar uma palavra da moda, ela está sendo ressignificada, né? A gente foi muito acostumado ao longo dos anos a ter uma renda fixa ali, um pós-fixado, rendendo, sei lá, 14%, até 19%, 20%, em alguns momentos até mais do que isso ao ano. E o investidor estava acostumado com essa renda fixa, que eu coloco o dinheiro lá e todo dia sobe um pouquinho. Quando a gente entra nesse cenário de taxa de juros mais baixa, você começa a ter que usar a renda fixa de uma forma diferente, né? Não é só deixar ali no pós-fixado, até porque, como a gente viu recentemente, né, LFT ali rendendo negativo no período de um mês, então você começa a ter que usar outros tipos de renda fixa, né? Você começa a ter que, de repente, olhar para a ponta mais longa da curva, onde você ainda tem muita oportunidade, né? Os juros lá para frente, trabalhando na casa dos 7%, 8% ao ano, né? Para 2025, 2031. Você começa a olhar para títulos atrelados à inflação, que ainda tem uma gordura boa, uma taxa real legal sendo paga. E você começa também a olhar mais para risco de crédito, né? Então, um investidor alta renda, ele já está familiarizado com isso e utiliza cada vez mais esse artifício. A renda fixa, ela tem muito essa visão também de longo prazo. Você sabendo trabalhar os ativos que você tem na renda fixa, você consegue ver essa visão de longo prazo e ter até ganhos de curto prazo, quando essa curva oscila para o lado positivo, ganhos bem significativos, né? O mesmo vale para perdas também, né? A gente vê alguns movimentos, alguns títulos que tem perdas parecidas com bolsa também, quando oscilam. Então, o alta renda está exposto a títulos mais sofisticados, ou pelo menos a estratégias mais sofisticadas de renda fixa. Por isso que é um ativo sempre presente nas carteiras. Mas ainda é vantajoso? Ainda tem vantagens na renda fixa? Tem. Você tem que ter assim, uma parte do portfólio em renda fixa, né? O investidor alta renda, né, o private também, quando ele tem um relacionamento com o seu advisor, né, seja um banker, seja um consultor, um agente autônomo, normalmente é um relacionamento muito profundo, em que esse profissional entende muito a fundo as necessidades daquele cliente. E dentro dessas necessidades sempre tem algum tipo de alocação em ativos de renda fixa, até, de repente, como forma de proteção de carteira, né? A gente vê esses movimentos de queda de bolsa de curtíssimo prazo, você ter uma reserva de liquidez para aproveitar esses momentos é algo muito importante, né? Então, a renda fixa ela pode ter duas funções, essa de proteger contra a inflação ou contra oscilações do mercado de longo prazo, e no curto prazo ser uma reserva para você conseguir aproveitar essas quedas, de repente fazendo mais compras, né? Comprando cada vez mais ativos em liquidação quando os outros investidores estão saindo do mercado, ou pelo menos tirando o time de campo. Ô Ivens, e os investidores de alta renda, eles também fazem day trade? Olha, a resposta em duas etapas. Assim, de forma coletiva, não. Se você pegar uma lupa ali e falar assim, os investidores de alta renda em geral, private fazem day trade, não. Pode ter uma ou outra exceção. Você pode ter um outro cliente que faça ali, que viva, ou até mesmo viva de trade, mas são as exceções, né? Eu acho que o cliente alta renda, ele normalmente é uma pessoa que construiu um patrimônio trabalhando muito e se dedicando muito ao trabalho, né? E ainda faz isso. Então, assim, o day trade, ele exige que você esteja presente, né? Você esteja acompanhando o mercado. Então, primeiro ponto, pela questão profissional, fica praticamente impossível. Um advogado, bem-sucedido, um médico, um empresário, ter tempo para isso. O outro ponto é que normalmente são clientes assessorados por private bankers, por consultores, agentes autônomos, e normalmente os profissionais não aconselham fazer day trade, até porque a gente sabe estatisticamente que a chance de você ter sucesso é pequena. Não que ela não exista, mas ela é bem pequena. E esses clientes eles procuram muito mais uma manutenção de patrimônio, uma proteção contra a inflação,
um aumento de chance de atingir algum objetivo financeiro específico de longo prazo do que necessariamente ganhar dinheiro no mercado com curto prazo. Mas você pode ter, claro, dentro desse universo tão grande, clientes que realmente façam trade, day trade especificamente, um ou outro, mas tem clientes que têm muito patrimônio que vivem de gerir o próprio recurso, né? Principalmente quem saiu do mercado financeiro, né? Ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, conseguiu bastante experiência, sabe operar nesse mercado e continua operando a carteira própria, aí com N estratégias, entre elas, talvez o day trade também. O Ivens, eu estava falando com o Guga agora há pouco sobre a questão de comportamento ontem, né? Muita gente se desespera quando a bolsa cai, como a gente tem um dia igual ontem. Muita gente já acha que é uma oportunidade. Eu queria saber, na sua opinião, como que o investidor de alta renda se comporta num dia como que tivemos ontem, de alta volatilidade, o mercado desabando? Normalmente são clientes que têm um acompanhamento mais de médio e longo prazo da carteira, então acabam acompanhando muito mais do que se preocupando ou olhando muito para o curto prazo. Eu acho que a gente viu agora uma reportagem do Financial Times bem interessante, né, que mostrou ali que principalmente os bilionários aumentaram o patrimônio aí durante essa pandemia. E aí, num dos comentários da matéria, lá um dos bankers falava sobre a questão de que o pessoal aproveitou para comprar mais ativos no momento de queda. Claro, numa queda muito maior que a gente teve lá atrás, né, de 20%, 30%, mas, como eu falei anteriormente, os clientes alta renda, eles costumam ter uma reserva de liquidez para aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, assim, aqueles que não... que de repente tem uma reserva ainda ali esperando para oportunidades, agora é o momento que acabam entrando, porque... Eu acho que a grande diferença, assim, talvez do cliente varejo que está na bolsa para o cliente alta renda é que o alta renda ele tem um horizonte de tempo muito maior. Ele não está preocupado com aquela oscilação, caiu 5%, caiu 10% ou 20%, não vai fazer a diferença na vida dele, salvo que ele esteja alavancado ou com uma alocação muito fora do que deveria estar. Mas são momentos em que ele pensou, opa, liquidação, né? Se eu comprava antes a 10, por que eu não vou comprar a 9 ou por que eu não vou comprar 8, né? Então, acho que é uma visão diferente. Uso o longo prazo a seu favor, que aí o Charlie Munger fala bastante disso, né? O longo prazo é o maior ativo que o investidor tem, né? Legal, com certeza. Ô Ivens, e ontem a gente viu o dólar disparar também ao longo do dia, chegou a bater 5,79 durante o pregão. Na sua visão, com o atual patamar ali da moeda americana, na sua opinião, ainda faz sentido para o investidor diversificar seus investimentos na moeda americana? Aquele que ainda não tem, por exemplo, você acha que ainda é o momento dele alocar agora? Qual que é a melhor maneira dele ter esse patrimônio em dólar? Eu acho que ainda faz sentido. Depende, claro, do porquê que esse investidor quer alocar lá fora, né? Porque assim, os motivos que você tinha para mandar o dinheiro para o exterior ou para comprar ativos em moeda estrangeira ainda estão aí, né? A questão do possível furo do teto de gastos no Brasil, né? A questão interna política, o ponto de que quando você tem movimentos mundiais de crise, principalmente o primeiro porto seguro é o dólar, então isso tende a fortalecer o dólar frente a outras moedas, e principalmente em relação a moeda de países emergentes como o Brasil, né, que está tudo bem bagunçado. Então, os motivos ainda estão ali. Agora tem que ver se o motivo pessoal do investidor está ali. Eu quero só aproveitar, de repente, uma alta da Bolsa Americana e uma alta do dólar. Caramba, a gente está com ambos esticados. Aí não sei qual que é o prazo que você está olhando. Se for muito curto prazo, pode ser que essa estratégia dê errado. Agora não. Eu quero me posicionar lá fora, porque no longo prazo eu acredito que a oscilação, né, que a moeda forte, o dólar vai ficar cada vez mais forte. Eu acredito que as empresas americanas vão continuar desempenhando bem. Eu acredito muito no Warren Buffett, que fala para não apostar contra a América. Aí são motivos que ainda estão lá e faz todo sentido. E aí tentar acertar o câmbio é muito difícil, né? Poxa, quando estava 3, o pessoal falava que estava muito caro, quando bateu 4 também, agora está quase 6 e é o mesmo discurso. Daqui a pouco está 7, 8. Só que a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas se é uma coisa, de novo, de longo prazo, parte de proteção da sua carteira, do seu patrimônio, eu acho que faz todo sentido, sim. Olha só, quero trazer para a nossa conversa o Guga Almeida, que está aqui do meu lado, Ivens. E ele também tem uma pergunta aqui para você. Fala, Guga. Vamos lá. E aí, Ivens, tudo bom? Ivens, Guga, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu fazer uma pergunta. O meu lado é muito mais voltado para a Bolsa e acaba que o investidor pessoa física, ao se encantar por esse mundo de Bolsa, muitas vezes ele esquece de estruturar, antes de ir para o mercado de renda variável, a sua reserva de emergência.
E aí eu queria que tu contasse um pouquinho, né, para as pessoas onde elas podem hoje, no atual cenário que nós temos, estruturar a sua reserva de emergência. Cara, excelente, né? Eu acho que resposta um pouco mais longa. Quando a gente está falando de bolsa, a gente está falando de seleção de ativos, né? Só que antes você tem lá o planejamento financeiro, depois a alocação estratégica para então chegar na seleção de ativos, né? E parte do planejamento financeiro é você entender o que você precisa de reserva de emergência, né? O que você precisa, caso, como aconteceu esse ano, venha uma pandemia e eventualmente a pessoa perca o emprego ou de repente a renda diminua da casa e essa reserva está ali justamente para isso, né? Para que você não precise vender ativos no momento em que eles estão caindo, né? Como aconteceu lá em fevereiro, março. Então, acho que o primeiro ponto é o investidor ele entender, né? Como é que é a estrutura de renda da minha casa, né? Como é que é a minha renda, a renda da minha esposa, o quanto que a gente tem de gasto e fazer daí um número de vezes esse gasto. Antes da pandemia se falava muito em 3 a 6 meses, né? Eu acho que a pandemia veio mostrar aí que coisas bem estranhas podem acontecer. E aí, eu particularmente hoje falo com clientes e amigos para buscar algo em torno de 12 meses aí de gastos familiares de reserva de emergência. Eu sei que é muito, eu sei que pode puxar para muita gente, mas se você tem uma reserva muito bem consolidada, aí você pode correr muito mais risco na ponta de seleção de ativos e de alocação estratégica, né? E aí, quando a gente fala de reserva de emergência, sempre olhar para ativos com menor risco e muita liquidez. É até engraçado falar isso agora, depois de um mês de queda de Tesouro Selic, mas de Tesouro Selic, de repente um fundo DI, algum CDB com liquidez ali que você tenha dentro do seu banco, pagando uma taxa boa. A reserva de emergência não é onde você vai buscar rentabilidade, não. Você só vai buscar uma correção ali da inflação, talvez, mas você tem que ter liquidez e tem que ser alguma coisa com mais segurança. Ô, Ivan, só para a gente finalizar, qual que é o seu recado final para os investidores que estão aqui acompanhando a BMC News? Muito bem, não, acho que o recado final essa última pergunta do Google foi muito interessante, assim, sempre antes de pensar no seu investimento, em que ação você vai comprar, você vê se toda essa trilha está completa, né? Eu fiz meu planejamento financeiro, eu tenho uma reserva bem consolidada, por que eu estou investindo? Quais são os motivos? Que objetivos eu quero atingir com esse investimento, né? Às vezes no afã de ganhar cada vez mais dinheiro, de não perder oportunidade, o investidor acaba metendo os pés pelas mãos, né? Trocando tudo. Então, se você tem um planejamento financeiro bem feito, aí se você entende quais classes de ativos você tem que comprar, quando você vai para a ponta do investimento, aí você pode ser muito agressivo porque você já cuidou da defesa. E aí no ataque você pode atacar com o peito aberto que tudo dá certo, mas tem que lembrar do goleiro e do zagueiro, senão a coisa fica bem complicada. Tá certo, Ivens Gasparotto, muito obrigada, sempre trazendo aí muito conhecimento aqui pra gente da BMC News, muito obrigada, tenha uma ótima semana, a gente se vê na quinta-feira que vem. Até quinta que vem, Paulo, um abraço, Guga. Um abraço, tchau, tchau. Bom, e a gente vai seguindo